Fluminense estreia com vitória no Campeonato Brasileiro, vence o Grêmio no Maracanã por 2-1, constrói uma bela vantagem, sabe sofrer no final do segundo tempo, mas garante os 3 pontos na competição. Destaque, eficiência e muito espírito combativo da equipe. Hoje a gente vai destrinchar um pouquinho desse jogo, o que funcionou, o que faltou, quem se destacou e o que dizer sobre o Fluminense nessa reta inicial do Brasileirão. Bora pro vídeo. Saudações tricolores, meu nome é Mair Gonçalves e você está no canal Tricolor. O canal onde a gente traz informação, bastidores e muita análise do Fluminense. Antes de mais nada, não esqueça de deixar o seu like aqui porque isso fortalece demais o canal. Se inscreve também se você é tricolor de verdade, está chegando aqui pela primeira vez. Ativa o sininho também para não perder nenhuma análise sobre o Fluminense aqui no canal, beleza? Então o Fluminense recebeu o Grêmio hoje no Maracanã pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro e acabou vencendo o jogo aí por 2-1. Os gols saíram no segundo tempo. O primeiro gol saiu logo no início da segunda etapa, onde o Nonato aproveitou um rebote ali, que o Everton acabou espalmando a bola num belo chute, e o Nonato, bem posicionado, só tocou para o fundo da rede. Lúcio Acosta então ampliou com um belo golaço, e que golaço de placa fez o Lúcio hoje. Um escanteio batido ali, pelo jeito ensaiado do René, para a entrada da área, e o Lúcio Acosta pegando a bola de primeira, batendo para baixo, sem qualquer tipo de chance para o Everton. O Grêmio até mostrou uma reação ali no final, descontou com o Carlos Vinícius, diga-se de passagem, foi oferecido ao Fluminense e o Fluminense não quis. Mas o Fluminense soube administrar o resultado ali até o apito final. Foi uma vitória importantíssima para começar a caminhada pelo Brasileirão com a confiança mais elevada. Vamos lá, o que mais me chamou a atenção? O Fluminense cresceu após o intervalo. A partida até começou bem, o Fluminense começou pressionando com a marcação bem alta, impossibilitando ali o Grêmio conseguir sair tocando, tendo que dar chutes para frente. Porém o jogo deu uma mornadazinha, o Grêmio começou a equilibrar a partida. O Fluminense teve até boas chances, inclusive o Lúcio teve uma chance de cara, que ele poderia bater de direita no cantinho do Everton. Infelizmente parece ter 2 pernas esquerdas e ele não bateu para o gol, tentou o passe e acabou não resultando em nada. Tiveram outras oportunidades, o Fluminense não soube aproveitar e o Grêmio acabou crescendo um pouco mais na partida. E assim o primeiro tempo seguiu truncado, com posse de bola equilibrada, poucas chances criadas, mas no segundo tempo o time começou bem diferente. O time começou a pressionar mais, ocupar melhor os espaços. Após voltarem os times, o Nonato acabou fazendo esse gol, o que deu mais ânimo para o time começar a crescer ainda mais na partida. Isso mostra que o time vem aprendendo a sofrer menos com as oscilações de desempenho do início para os fins dos jogos, o que a gente sofria muito nas temporadas passadas. Nos inícios e nos finais dos jogos, a gente sempre acabava sofrendo muito por entrar desligado nas partidas. Os destaques individuais da partida, para mim, se concentram muito no Nonato, no René, no Lúcio Acosta, Canóbio e James. O Nonato, ao contrário que eu vi muita gente falando durante o jogo, que o Nonato estava sumido, não estava aparecendo, o Nonato estava apoiando muito bem as saídas de bola, pisando na área e, em consequência disso, acabou achando ali uma bola de rebote na área e fazendo o primeiro gol do Fluminense. O Lúcio Acosta, na minha opinião, no primeiro tempo, ele até começou bem, mas depois ele começou a dar uma mornada, começou a ficar desaparecido do jogo, não estava acertando muitos passes ali, o que a gente costuma ver ele acertar bastante, não estava dando nada certo para ele, mas aí do finalzinho do primeiro tempo aí, no segundo tempo, ele deu uma crescida e ajudou bastante o time, inclusive fez o segundo gol. O René é um outro destaque para mim, na minha opinião. Muitos também criticaram a partida do René hoje, eu vejo de uma forma diferente. O René ajudou bastante na recomposição, nas tomadas de bola, ajudou na marcação e ele jogou de uma forma diferente hoje, que mostrou um pouquinho de variação. Ele caiu um pouquinho mais para dentro e abrindo opções de passes ali no meio. Um outro destaque para mim, que vem em grande crescente, é o James, que vem aproveitado bem as partidas. Infelizmente ele tem jogado do lado do Freitas, que isso complica um pouquinho a vida de qualquer zagueiro ali que jogue naquela posição, pois ele tem que ficar atento 100%, né, tanto do lado dele quanto do lado do Freitas, que o Freitas às vezes dá uma saída, tenta sair jogando, acaba perdendo, dá umas paçocadas que só a gente conhece, e o James tem que recompor isso aí, correr atrás do prejuízo. Tirando uma bola que bem no finalzinho do jogo ali, o James tentou sair jogando, acabou perdendo a bola, o Grêmio veio num contra-ataque e por pouco a gente não sofre o gol de empate. Fora isso, fez uma bela partida. Se a gente colocar uma outra peça essencial ali do lado dele para jogar na zaga,
eu acho que a gente fecha uma bela zaga. Eu acho que um ponto a se reforçar aqui é que, apesar da vitória, o Fluminense teve dificuldade sim de criar chances aí no primeiro tempo, e as poucas chances que criou não foram efetivas, não souberam transformar em gols. Ficou preso um pouco na marcação do Grêmio, como eu disse, do meio para o final ficou preso ali na marcação do Grêmio e não conseguiu impor o seu ritmo durante o resto do primeiro tempo. Então começaram a surgir alguns erros que não podem acontecer, erros de passe, erros de marcação, e isso precisa ser trabalhado, porque em jogos mais difíceis, onde a margem de erro deve ser menor e precisa ser menor, começa a fazer toda a diferença em jogos grandes. O ataque flutuou bem, teve lampejos ali com o Nonato, Lúcio, mas ainda faltou coesão ofensiva. O JK até tentou, fez uma boa partida na minha opinião, mas depois ele acabou cansando também. Então essa aproximação dos jogadores precisa acontecer mais. Isso é algo que o Zubeldia também pode estar trabalhando para melhorar o elenco. Nessa primeira partida é bem interessante a gente sair com essa vitória, porque começar a Série A com os 3 pontos é muito essencial, especialmente em um ano de muitas competições e com muita rotação de elenco, que a gente vai ter que rodar bastante esse elenco. E fazendo isso em casa, diante de um rival como o Grêmio, dá uma moral e convence o torcedor e dá respaldo para o modelo de jogo e tática desse treinador, que tem mostrado aí algumas variações e rotações bem interessantes ali, rodando o elenco, né? E trazendo um time bem interessante para os jogos, apesar de a gente às vezes se assustar com as escalações. O Fluminense começa o Brasileirão com essa vitória, a moral bastante alta. Agora o que importa é que a gente ganhou dentro de casa. Mantendo esse padrão, os 3 pontos sempre dentro de casa, é tentar buscar o máximo de pontos também fora. Essa vitória aí mostra que o Fluminense pode sim buscar títulos, né? Buscar a parte de cima ali na tabela, desde que evolua nos aspectos que ainda estão sendo ajustados. E é muito interessante a gente olhar nesse momento para a zaga. A gente sempre bate nessa tecla, sempre fala sobre a mesma coisa, mas a gente precisa estar falando. A gente precisa compactar melhor essa zaga, trazer um reforço para a zaga, para jogar do lado do James, porque hoje a gente tem o James, a gente tem o Freitas ali, tem o Igor Rabelo e tem o Ignacio. Só que sempre o Freitas acaba jogando como titular. E isso a gente ainda não entende, mas a gente precisa de um reforço na zaga para a gente melhorar esse setor e dar mais tranquilidade para o pessoal que joga na frente. E outra peça interessante também que a gente precisa trazer com urgência é um 9. O JK, ele está em uma constante evolução, tem se mostrado bem disposto a melhorar e correndo atrás mesmo de melhorar e fazendo gols, ajudando bastante o time. Só que quando o JK sai, quem entra é o Everaldo. E hoje o Everaldo mostrou mais uma vez que não ajuda em nada. Até pega uma bola ali, faz uma proteção ou outra, mas sem perigo nenhum de gol. Então a gente precisa desses 2 setores, um zagueiro e um atacante para ontem, para a gente começar a melhorar mais, encorpar mais esse elenco e tá realmente brigando aí nessa primeira parte do campeonato. Agora eu quero ver de você, torcedor. Comenta aqui embaixo, o que você achou da atuação do Fluminense hoje? Quem foi melhor em campo? Mudaria alguma coisa? Quem foi o pior? Deixa aqui embaixo pra gente saber. Não esquece de deixar o seu like e se você for novo aqui, se inscreve no canal para dar aquela força pro canal Tricolor alcançar cada vez mais torcedores. Beleza? Até o próximo vídeo. Saudações tricolores.